Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem ouvindo ou assistindo pelo YouTube, peço que se inscreva no canal, compartilhe, curta o vídeo e ative a opção de todas no sininho. Glória a Deus. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 20 até o versículo 29, que tem por tema o jovem lunático. Diz assim a palavra do Senhor: E trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele quanto tempo há que lhe sucede isto. E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com jejum, com oração e jejum. Aleluia! Ali havia um problema a ser resolvido. Esse pai tinha um problema com seu filho, ao qual nenhum homem, nenhum médico, nenhum talvez psiquiatra, ninguém conseguia resolver o problema dele. Talvez havia naquela época, talvez feiticeiros, agoureiros, curandeiros, todos que mexem com coisas que abominam. Aleluia, que o Senhor abomina. Ele tentou, assim como a mulher do fluxo de sangue, de todas as formas, procurar a cura para o seu filho, a libertação para o seu filho, a ponto de levá-lo até aos apóstolos de Jesus, mas nem eles puderam resolver o problema do filho daquele homem. Aqui nós aprendemos uma coisa que às vezes nem os irmãos, os líderes da igreja vai poder resolver os nossos problemas. Somente Jesus, o Cristo ressurreto, esse pode resolver todos os nossos problemas. Ele mesmo nos ensinou: não vivais ansioso por nada, nem pelo que havei de comer, nem pelo que havei de vestir, nem preocupados com o dia de amanhã. O apóstolo Paulo também falou: não andeis ansioso, lançai toda a vossa ansiedade, os vossos problemas aos pés do Senhor. Não é fácil, vivemos num mundo de dificuldade, de tribulação, como Jesus falou. Neste mundo tereis aflição. Nós realmente temos aflição, mas que a gente venha ter de bom ânimo. Temos provas quase todos os dias, dificuldades, lutas, pelejas, mas em todas elas o Senhor está conosco. Ele sempre nos mostra uma saída, um caminho. Isso quando Ele mesmo não resolve por nós, que às vezes Ele mesmo resolve sem mostrar uma saída, mas Ele mesmo resolve. Então temos que confiar, porque Ele foi provado até o último minuto quando morreu naquela cruz. E foi passado na prova, passou na prova. Assim como Abraão passou naquele teste ao qual Deus pediu o seu único filho, que perante Deus, Isaac era o único filho,
para que ele oferecesse em holocausto, e ele foi a ponto de oferecer, mas na hora de oferecer, Deus não quis o sacrifício, mas ele deu o seu único filho em sacrifício por nós, na cruz do Calvário. Aleluia. Os dias não são fáceis, os dias são maus, como Jesus disse, o amanhã basta a si mesmo, a cada dia o seu mal. Este mundo jaz do maligno. As pessoas preferem, a grande maioria, servir ao inimigo do que servir a Deus. Não é fácil, mas Jesus está conosco. Ele disse que nunca nos deixaria órfãos e que estaria conosco até a consumação dos séculos, e Ele próprio e através do seu Espírito Santo também. Glorificado seja o nome do Senhor. Este homem recorreu a tudo que ele podia recorrer, mas o seu filho continuava possesso, continuava endemoniado, até o dia que ele encontrou com Jesus. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, assim como aquela mulher que vivia encurvada também, elas teve um problema grave até o dia que encontrou com Jesus, e foram curadas, foram libertas. E ele também, quando encontrou com Jesus, aí ele fez o que nós lemos no versículo 20. Jesus mandou-lhe trazer o filho até ele. No versículo 19 diz assim: e ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Jesus mandou trazer o menino até ele, e trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Só de ver Jesus, aquela legião caiu por terra. Só de ver o Senhor, eles desesperaram, ficaram em pânico, porque sabia que estava diante deles ali o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Filho de Deus vivo, o único e suficiente Salvador da nossa alma, o Todo-Poderoso. E Jesus perguntou ao pai do menino: desde quando acontece isso? Desde quando isso lhe sucede? Ele disse: desde a infância. Então aquele jovem sofria desde criança, com aqueles demônios atormentando. Imagine quantos anos. Se ele já tivesse 30 anos, foi 30 anos de tormento. Se tivesse 25, 27, 40, era o tempo de tormento que ele tinha. A vida daquele jovem foi viver para ser escravizado por aquela legião. Ele não sabia o que era ter paz. Nunca tinha vivido praticamente um dia da sua vida sem os demônios atormentar. O próprio pai vai dizer que os demônios lançavam ele no fogo e lançavam ele na água, tentando matar ele. Misericórdia, que situação. Eu não sei se um dia nós suportaria viver na situação que esse jovem vivia. Aleluia, mas o pai não perdeu a esperança nem a fé. Ele sabia que um dia o seu problema ia ser resolvido. No dia que Deus quisesse, no dia que aprovesse a Deus, Deus ia resolver a causa dele. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E o pai diz no versículo 22: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir ou para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai disse: o inimigo tem tentado matar ele todos os dias, lança no fogo, lança na água. E até aqui Deus tem mantido ele vivo. Mas se tu podes, Jesus, fazer algo por nós, ajuda-nos, tem compaixão de nós, ajuda-nos, pede o socorro a Jesus. Mas dessa vez ele pediu para a pessoa certa. Ele não foi bater mais na porta dos discípulos. Talvez, se foi atrás de obra de magia negra, já não foi mais. Se foi atrás dos médicos, já não foi mais. Agora foi atrás daquele que podia resolver a sua causa. Aleluia. E esse às vezes é o nosso erro,
de não ir diretamente até Jesus. E às vezes, quando vai, não tem paciência para esperar Deus fazer, Jesus responder e fazer na hora certa, no momento dele, na hora perfeita, porque tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Às vezes, a gente não tem paciência de pedir ao Senhor, e quando pedimos, não esperamos ele fazer. A ansiedade toma conta. Quando o salmista Davi nos ensinou diferente no Salmo, se não me engano, Salmo 40 ou é 41, ele diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Então temos que ter paciência, porque o tempo para Deus é diferente do que o tempo para nós. O tempo de Deus é diferente do nosso. A palavra nos diz que o Senhor conta 1000 dias como se fosse um ano, e um ano como se fosse 1000 dias. Um dia como se fosse um ano, e um ano como se fosse um dia. Perdão. A contagem do Senhor é diferente da nossa. Aleluia. E ontem eu estava ouvindo um testemunho, é verdade, de uma pessoa que foi arrebatado. Deus conta a idade da gente como se a gente tivesse nascido no dia que a gente aceitou a Ele e se batizou nas águas. A idade nossa para o Senhor é desde quando a gente se batizou para cá, porque a gente nasceu de novo. Mas do batismo para lá Deus não conta, Ele apaga do batismo para lá e conta do dia do batismo para cá, que é o dia que a gente nasceu de novo para Deus. Aleluia. E Jesus respondeu: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Devemos guardar isso. Jesus respondeu para o pai do jovem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quando a gente crê, a gente murmura? Não. Quando a gente crê, a gente fica ansioso? Não. Quando a gente crê, a gente faz o que o salmista Davi falou. Esperamos com paciência no Senhor e Ele faz. Quando a gente crê verdadeiramente, a gente espera e o Senhor faz, conforme a sua santa e perfeita vontade. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Porque ele falou isso: eu creio, Senhor, mas ao mesmo tempo pediu ajuda na área da incredulidade. Porque ele realmente cria. Se ele levou até Jesus é porque ele tinha fé. Mas ele disse: eu preciso ter mais fé ainda. Ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então era uma legião específica que estava na vida daquele jovem. Era uma legião de espírito mudo e surdo. E por que nós sabemos que é uma legião? Neste versículo não fala, mas no último versículo Jesus vai dizer que era uma casta. E casta é a mesma coisa que legião. No versículo 29 Jesus fala sobre isso. Então Jesus falou: espírito que está nele, espírito mudo e surdo, legião de espíritos mudos e surdos que está nele, eu te ordeno, sai dele e não entres nele nunca mais. Sai dele e não entres mais nele. Jesus deu uma ordem para aquela legião de espíritos mudo e surdo: sai e não entres nunca mais. E quando Jesus ordena, até Satanás tem que obedecer. O mal obedece, os animais obedecem. Quando Deus disse para os animais entrarem na arca, vai de 2 em 2. E assim eles foram, de casal em casal, 2 em 2 entraram na arca de Noé. Deus disse que ele pôs limite ao mar e disse: mar, não passe daqui. E o mar pode fazer a onda do tamanho que for, mas quando chega no limite que Deus falou, a onda é quebrada e ele não passa. Tudo obedece a Deus, menos o ser humano, que quer desobedecer ao Senhor e fazer o que quer. Mas que Deus venha ter misericórdia, porque somos a imagem e semelhança de Cristo. O ser humano é a imagem e semelhança de Cristo. Ainda que desobedeça em algo pequeno, mas para Deus não há pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado igual. Certo que há pecados para a morte e há pecados que é somente para castigo. Ali a pena
E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então a libertação foi tão forte na vida daquele jovem que ele caiu como se estivesse morto, mas não estava. Na verdade, ele estava nascendo de novo. Na verdade, ele estava descobrindo o que era ter paz, o que era ser livre daquela legião de espírito mudo e surdo. Por isso que ele parecia como morto, porque verdadeiramente ele nasceu naquele dia, porque o nascimento dele antigo, para ele não era como se ele tivesse nascido, porque ele já nasceu e desde a sua juventude já tinha aquela legião no corpo dele. Então para ele era como se ele não tivesse nascido ainda, porque era só tormento e perturbação sendo lançado na água e no fogo. Mas no dia que Jesus encontrou com ele, falou: espírito mudo e surdo, sai dele. Legiões de espírito mudo e surdo, sai dele. Aí ele caiu e já levantou como se tivesse nascido de verdade agora, sem legião nenhuma e sem perturbação nenhuma na sua mente, livre. Agora sim, era como se ele tivesse nascido verdadeiramente. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então o menino levantou livre, liberto, transformado, outra pessoa. Ele caiu como se estivesse morto, mas já levantou transformado, liberto. E os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar e nem libertar esse jovem, Senhor? O Senhor disse: porque esta casta, ou esta legião, como eu havia falado, não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum, e também exercer na fé. Então, para vencer o mal, precisamos de quê? De fé, de oração e de jejum e de santificação. Que reunindo os três vai dar santificação também. Fé, oração e jejum. E vivemos também na doutrina do corpo, da alma e do espírito, para que o inimigo não ache brecha em nossas vidas. Lembrando que é um conjunto de várias coisas: não guardarmos mágoa, obedecer a palavra, entre outras coisas que devemos obedecer para termos autoridade no mundo espiritual e alcançarmos a salvação. Que Deus vos abençoe e guarde essa palavra. Em nome de Jesus, amém.